Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Léo Santos e eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, no versículo 12, onde fala sobre a história do rei Jeorão, que era filho de Josafá, da descendência de Davi. Então, diz a palavra do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai, Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com uma grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Amém? Aqui, irmão, a palavra do nosso Deus, ela vem nos dizer que o rei Jeorão era da descendência de Davi. Era filho de Josafá, homem temente a Deus, homem que suplicava e não andava na maldade, castigando pessoas só para mostrar poder. Mas sim era justo, castigava segundo as suas desordens, as suas iniquidades, a sua perversidade. Então foi um homem que andou junto com Acabe era mau. Mas quando o profeta chegou até ele para falar, ele se arrependeu e se converteu, Josafá. Porém, quando morreu, o seu sucessor começou a fazer a prática do mal. Como era primogênito, ou seja, o mais velho, que recebeu o reinado na sua mão, e poder e glória, porque o pai dele tinha deixado e foi coroado como um rei. A primeira coisa que ele fez, o rei Jeorão, foi matar os seus irmãos. Matou todos, a espada. Então se perverteu, fazia tudo que não prestava, se acoloiava com pessoas do mal, com reis do mal, rei de Israel. Porém o Senhor estava de olho. O Senhor vê tudo que eu faço e que não faço. Então falou para ele, por causa da idolatria dele, de adorar deuses estranhos, se acoloiar com pessoas do mal para fazer o mal, o castigo ia vir, o flagelo sobre o seu povo que ele comandava. E ia ser ferido por uma doença, que ia ser morto. Então, irmão, tem muitas vezes que a nossa perversidade, a nossa maldade, elas nos causam prejuízo. Elas nos atraem maldição. Porque a maldição é por causa do pecado, que é devasso demais. Por que que uma pessoa, quando ela está no devassidão demais, se prostituindo sem limite, ela pode atrair uma doença infernal para ela? Por causa do pecado. Porque não se cuida, porque não se previne, quer viver no pecado. Então é a mesma coisa quando você é mau e se debanda para fazer o mal, matar, roubar e destruir a vida das outras pessoas. O inimigo vai se levantar contra você. E esse era um homem que conhecia a palavra do Senhor, porém não aceitava a palavra do Senhor. Queria viver do seu jeito, da sua maneira, fazendo segundo a sua vontade e usando o seu poder de qualquer jeito para fazer o mal e a injustiça com quem não merecia. Então, quando a palavra do Senhor veio e falou que ele ia ser ferido, foi ferido mesmo. Aqui no livro mesmo de Crônicas, 2 Crônica, no versículo 18 diz: Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia. E ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença. E ele morreu com dores horríveis. Então aqui, irmão, quando você é devasso demais, quando você não é obediente à palavra do Senhor, chega uma hora que a maldição chega na tua casa. Tem horas que a tua família vai ser atingida.
Por causa que você não deu ouvido à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e anda fazendo o que não é bom, o que não é reto diante do Senhor. Aqui Jeroão não deu ouvido ao seu pai, que era um homem reto, que era um homem justo. Ele não deu ouvido, porque se deixou levar pela vaidade. Porém o Senhor o castigou com uma doença feroz. Deixou que o inimigo entrasse na vida dele e ferisse. Porque doença, irmão, 90% é espiritual. É por causa da nossa maldade. É por causa do nosso egoísmo. Então a maldição vem. E ela vem pela nossa saúde. Seja física ou espiritual. Por causa da desobediência. Então aqui a doença foi terrível nele. Por isso que muitas pessoas hoje estão morrendo. Às vezes era a pessoa que era para ter uma vida prolongada, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Porém o inimigo veio para matar, roubar e destruir. João 10. Então quer ter vida com abundância, vai para Cristo. Viva a vontade dele, que ele acrescenta os dias de vida e paz na vida de qualquer um. Porque como diz na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus 8, no livro de Mateus 8, no versículo 17, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui está falando de Cristo, quando chegou na casa de Pedro, que a sogra dele estava doente, e só tocou nela, ela ficou boa e foi o servir. Então tem maldição na minha e na tua vida, é tristeza, é doença, é miséria, é por causa da nossa rebeldia. É por causa que nós andamos ouvindo a palavra do Senhor. E o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Você lembra do livro de Lázaro? Lá no livro de João 11, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então se a tua vida está perturbada, está angustiada, está com enfermidade, aceita a palavra do Senhor. Sai da mão do inimigo. Sai das mãos de falsos profetas que pregam salvação em qualquer coisa, em dinheiro, em deuses mortos, neles mesmos, que não glorifica o Senhor, que não dá a honra divina e certa que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi para isso que ele morreu. E foi para isso que ele veio, para nos dar vida e vida com abundância. Então Jeroão não deu ouvido e foi ferido com uma doença grave. Então aqui, aí fala, segundo Crônicas 18, aí vem aqui no versículo: e ele morreu com doença, com dores terrível. E o seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeroão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então aqui ninguém teve nem saudade dele. Porque uma pessoa mal quando morre, ninguém nem lembra. Então é graças a Deus. Então aqui foi sem deixar nem saudade. Não foi nem sepultado com sepultamento de honra, como era um rei, era sepultado naquela época. Feito fogueira, feito festa. Por quê? Porque ali era o inimigo. O inimigo não quer festa. O inimigo ele quer destruir. Então crê no Senhor Jesus. Busca a palavra do Senhor. Se você estiver vivendo, se você conhece, se teus pais estão ensinando a verdade, vem para a Bíblia. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é vida. A palavra de Deus é vida. E vida com abundância. Basta você crer, mesmo que você passe por algumas dificuldade, de perturbação, aprende a tirar o teu orgulho, clama o Senhor, invoca Ele, Ele vai te dar a sabedoria, a força e a coragem para você ter uma vida com abundância com Ele. Porque aqui na palavra do Senhor Jesus, no livro de Lucas 16, no versículo 18, quando o Senhor aparece: e de pregar meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e se batizar será salvo, aquele que não crê será condenado, e os meus sinais acompanharão aqueles que crê. No versículo 18 de Lucas 16, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe farão mal, e se impuser a mão sobre enfermos, eles ficarão curados.
Enfermidade é doença. Então muitas pessoas passam por doença como Lázaro, mas era para o Senhor mostrar a glória dele, o poder dele, que ele tem poder, que ele tem autoridade, que ele é a cura, que ele é a libertação, como a sogra de Pedro. Então ele levou com ele as nossas enfermidades e ele reina não só hoje, mas para sempre. Porque ele morreu, mas ressuscitou e deixou o seu poder, o seu espírito para todo aquele que nele crê. Crê no Senhor Jesus e coloque em prática a palavra dele, que é a única palavra de vida que nos fortalece. Come a carne do Senhor, ou seja, viva a palavra do Senhor. Se prostra diante dele, invoca o nome dele, repreenda essa enfermidade, essa maldição que está sobre a tua família, que está levando pessoas novas, jovens, porque Cristo veio para dar vida com abundância. Não fica doutrinado no que você acha que é certo, que não faz parte da Bíblia. Lê a Bíblia, conhece as Escrituras, examina para ver o que é que ele quer de mim e de você. Para que eu tenha na mente o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus invisível, que nos dá autoridade, que nós somos o templo do Espírito Santo, mas ele só vai habitar em mim e em você quando eu der lugar, quando eu der espaço, quando eu buscar, quando eu acreditar na sua palavra e se me prostrar diante dele, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, que ele é maior do que mim, do que você, de que a tua doença, do que a tua perturbação e de que a tua angústia. E que ele nos protege pela sua palavra, que é viva e eficaz. Como está escrito no livro de João 6, no versículo 62. Que a carne para nada serve, mas a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então é vida, não viva uma vida angustiada, uma vida derrotada. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra do Senhor e vai morrer igual Jeroão. Morre e ainda não recebe a vida eterna. Porque quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, ou seja, não vai morrer. Se morrer nessa vida física, antes do Senhor vir, ele vai ressuscitar diante dos mortos. A todos que acreditaram na sua palavra. Então venha para Cristo, busque Cristo, deixe a sua vida pecaminosa e aceite Ele como Senhor e Salvador e você verá o poder dele na sua vida. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.